Muito bem, então agora nós vamos retomar a segunda parte da nossa aula com o tema. Eu vou aqui. Bem, então, com o tema a relação fenomenológica, a relação entre fenomenologia e experiência mística em Edith Stein. Então, vou abrir aqui, que talvez fique melhor a letra. Vocês estão me enxergando bem, né? Ok. Sim, sim. Um momento que eu tenho que entrar aqui. Eita, beleza. Pronto. Bom, então agora nós vamos dar continuidade, né, à nossa conversa, porque é uma conversa que a gente está tendo aqui, né, dessa relação que Edith Stein estabelece entre a experiência, entre a fenomenologia e a experiência mística. Nós vimos, né, que Edith Stein, ela se serve do método fenomenológico para poder analisar a experiência mística, integrando nesta experiência fé e razão. Então, ela faz essa junção, né? Esta, é, a experiência mística não é somente razão, mas também não é somente fé. Então, ela vai tentar fazer esta leitura a partir de do método fenomenológico. E nós sabemos, né, que desde a sua conversão até praticamente a sua morte, né, ou ainda antes, né, Edith Stein foi influenciada pela leitura da autobiografia de Santa Teresa d'Ávila. E, e ela encontra, né, um ponto de convergência na leitura das obras de Teresa d'Ávila, sobretudo no Castelo Interior, que nós encontramos este comentário no Ser Finito e Ser Eterno, como o professor Everaldo ontem fez essa leitura, né? Vocês viram que nós acompanhamos a leitura ontem, então ele faz esta leitura do Castelo Interior, né? Do comentário que Edith Stein faz sobre o Castelo Interior. E também os primeiros escritos sobre a mística, eles surgem apenas em 1936, e a mística, já vimos, é uma forma de conhecimento que busca a perfeição e está associada, né, ao mais íntimo e ao mais profundo do ser humano. Na obra Ser Infinito e Ser Eterno, Edith Stein, ela descreve este movimento de ascendente do ser humano, do ser finito ao ser eterno, que é que é sustentado, né, pela graça, e ela vai falar nesta obra, né, da imagem de Deus na alma humana, que sustenta esta ascensão. E assim, a Edith Stein escreve: deparo, pois, no meu ser com um outro que não é o meu, mas é sustento e base do meu ser, de per si, sem sustento e sem base. Este ser que está nela é um ser que não tem sustento nem base. Por quê? Porque é um ser que dá sustentação ao ser finito. Ainda, Edith Stein diz: consigo chegar a esse fundamento do meu ser com o qual deparo em mim mesma para reconhecer o ser eterno, por dois caminhos. Um é o caminho da fé, quando Deus se revela como o ente, como o Criador e sustentador, e enquanto o Redentor diz: quem crê em mim, quem crê no Filho, tem a vida eterna. Então, tenho muitas respostas claras para a pergunta enigmática sobre meu próprio ser. E quando ele me diz, pela boca do profeta, que ele está ao meu lado, de modo mais fiel do que o pai e a mãe, que ele é o próprio amor, então me convenço de quão racional é minha confiança no braço que me sustenta
E quão tolo é o temor de cair no nada, a não ser que eu mesma me solte desse braço. É, é uma expressão, né, ou seja, um texto em que fala, de fato, da grande confiança que Edith Stein vai adquirindo, e eu diria mais que confiança, a grande clareza que Edith Stein vai conseguindo, através desta análise fenomenológica, perceber que ela é um ser finito e é um ser que é sustentado por um outro ser, que é o próprio Deus. Então, esta análise fenomenológica vai revelar que um ser finito e contingente, ele necessita de um ser finito, de um ser infinito. E esta conclusão, embora lógica, não perde a beleza poética. O ser humano encontra na base de seu ser outro ser que não é o seu. Na busca pelo sentido do ser, a empatia desempenha um papel essencial, sugerindo uma relação de encontro. Então, vejam, a empatia volta mais uma vez aqui. Então, nesta base desse ser essencial, a empatia vai assumindo sempre mais um seu papel importante, que é o papel da relação e do encontro. Stein percebe que o acesso ao mais profundo do ser é possível ao reconhecer que o ser é uma doação, não é uma posse. E ela fala muitas vezes disso na sua obra. Não é uma posse, mas é uma doação. A fé, então, auxilia nessa conclusão fenomenológica com a revelação apoiando a razão. Então, onde Edith Stein vai buscar o sentido de tudo isso? Na revelação, nas Sagradas Escrituras. O ser finito se revela como um Deus criador e sustentador, cujo amor é maior que o de um pai, de uma mãe, sustentando o ser humano e dando sentido à sua existência. Então, a fenomenologia do ser é, para Edith Stein, um caminho para analisar a experiência mística. Esta experiência que pressupõe a fé como um dom de Deus e um suporte à razão, além de abrir uma relação intersubjetiva com o Criador e sustentador de toda a existência. Stein, ao refletir sobre a afirmação bíblica, eu sou aquele que é, do livro do Êxodo, capítulo 3, versículo 14, ela conclui que o eu sou é o ser em pessoa, uma entidade que pode criar por sua própria vontade. Apesar das diferenças entre o ser humano e o ser divino, a descoberta do eu pelo indivíduo permite uma semelhança com o ser divino. Então, aqui nós estamos novamente voltando àquilo que Edith Stein fala desta semelhança. Na medida em que eu vou me adentrando nesta descoberta do ser finito, que sou eu, ser humano, que é este eu individual, eu vou me aprofundando cada vez mais no ser infinito que é Deus. E se a gente for olhar no nosso dia a dia, na nossa experiência de crescimento espiritual, na nossa experiência religiosa, na nossa experiência de caminho para Deus, é isso mesmo que acontece. Quanto mais nós abrimos espaço de nós mesmos, quanto mais nós nos purificamos das nossas imperfeições, mais nós estamos compreendendo quem é Deus. Compreendemos a nossa fragilidade humana e exaltamos a bondade infinita de Deus. Esta é a experiência que cada cristão pode fazer. É uma experiência, eu diria assim, é a mística comum de todo cristão, né? É a experiência que nós podemos fazer. Então, quanto mais nós nos aprofundamos, mais nos conhecemos, mais temos autoconhecimento de nós mesmos, mas não apenas, e atenção aqui, porque hoje nós caímos muito nisso,
não apenas um conhecimento psicológico, mas um conhecimento espiritual também integrado com o psicológico. Então, quanto mais eu me aprofundo, mais eu vou compreendendo a essência e a bondade de Deus. Então, Edith Stein, ela destaca a vida interior de Deus é o amor recíproco eterno entre as pessoas divinas. Então, ela olha para Deus, né? E ela diz, existe uma vida interior ali também. Mas esta vida é uma vida de recíproco amor. É uma vida de relação, mas é uma vida de doação, é uma vida de recíproco amor. Um dom que constitui a essência e o ser de cada uma das pessoas. O Pai oferece esse dom ao Filho e ambos se dão ao Espírito Santo, que é o amor recíproco e o dom entre eles. Lembram que nós lemos isto no início da aula hoje, na página 379 do Ser Finito e Ser Eterno. Então, aqui, né, nós vamos ver que a base do acesso ao ser é a abertura do amor ao amor, que é a essência de Deus. Esse amor é o ser do Pai, que engendra o Filho e do Espírito Santo, identificando-se como dom e abertura. E a comunhão dessas três pessoas da Trindade oferece sustentação e amparo ao ser humano. Então, a filosofia, por si só, não pode levar o ser humano a essa compreensão. A filosofia pode nos dar razões da nossa fé, mas por si só, ela não nos leva a fazer esta experiência profunda de Deus. Apenas a fé pode nos conduzir ao Deus pessoal e misericordioso, proporcionando a cada um de nós a certeza que o conhecimento natural nos oferece. Então, no entanto, o caminho da fé, né, é um caminho escuro, mas Deus adapta a sua linguagem à capacidade humana para ser compreendido. Então, como que a pessoa mais simples, aquela mais simples, consegue compreender Deus? Através da sua própria linguagem. Deus se adapta ao ser humano. Por isso que Deus não faz exclusão de pessoas, né? Então, Deus se adapta à linguagem e à capacidade humana para ser compreendido. A experiência mística, segundo Edith Stein, é compartilhada pela revelação, que confirma a possibilidade de conhecer Deus, e abre horizontes para uma profunda amizade com Ele. Esta experiência nos abre a uma amizade. Eu sento ao lado deste meu amigo e eu converso com ele. Eu estou em constante sintonia com Deus. Então, essa experiência é um dom de Deus que se comunica a cada um de nós, mas requer, da nossa parte, uma atitude, que é acolhida, que é esforço, que é ascese por parte de cada um de nós. Acolhida, acolher o mistério de Deus na sua plenitude. Então, e ainda ascese, uma subida, ou seja, eu reconheço a minha natureza, reconheço a natureza do ser divino. É o ser bíblico, né? Eu sou aquele que é. A experiência, então, a união de amor e conhecimento por amor é a base da experiência mística que surge dos encontros dos cristãos místicos com Cristo. A encarnação possibilitou este encontro, pois Deus se aproximou ao primeiro homem. Vou repetir. A união
de amor e conhecimento por amor é a base da experiência mística, que ela vai surgir do encontro dos místicos cristãos com Cristo. A encarnação, a vinda de Cristo neste mundo, é que ela vai possibilitar este encontro. Porque Deus se aproximou por primeiro ao ser humano. Deus se fez humano. Deus se fez homem. E Edith Stein, ela tem algumas orações sobre o Natal, poucos escritos sobre o mistério do Natal. E ela fala deste amor, né, do amor encarnado de Cristo, eu diria assim, como um espaço onde o ser humano pode fazer a experiência do Deus que é amor. Então, a experiência mística em Edith Stein, ela é fruto de uma ação livre de Deus e do encontro com grandes figuras da tradição cristã. E aí nós temos aqui a necessidade, né, de olhar para os grandes místicos que Edith Stein propõe, né? Então, Edith Stein propõe grandes místicos. Aliás, ela olha para os grandes místicos também, né, da época, do tempo, do período medieval, e ela se inspira a estes grandes místicos. Então, aqui, quando nós falamos desta relação entre fenomenologia e experiência mística, nós falamos deste caminho da fé, né? O caminho da fé, que é a fé que propicia essa experiência profunda de Deus, e a experiência mística também é um dom de Deus que ela requer acolhida e esforço. E a influência da tradição cristã, que nós acabamos de falar também. Eu vou passar para os outros slides, porque aqui nós terminamos, né? Eu vou ter que abrir um outro slide. Então, peço licença só um momentinho aqui para abrir outros slides. Vamos falar, então, agora da experiência mística de Edith Stein, em Edith Stein, a experiência mística, né? Tudo bem. Então, aqui nós temos duas imagens de Edith Stein, né? Eu gosto de olhar para essas imagens, porque é uma pessoa sempre com um olhar fixo, né? Se vocês olharem para o olhar dela, ela tem sempre um olhar muito fixo, né? Muito atento, né? Então, nós temos, quando nós vamos falar aqui, nós entramos como quarto tópico, né, da nossa fala, e vamos entrar, então, a falar da experiência mística em Edith Stein. Primeiro, nós vamos fazer um salto aqui da transição da fenomenologia para a filosofia cristã. Vamos ver, então, onde Edith Stein ela vai buscar os seus fundamentos. Como nós dissemos, a partir da conversão filosófica de Edith Stein, ela começa, então, a se aprofundar, né, em São Tomás de Aquino. Né? Ela escreve uma obra, né, um diálogo entre São Tomás de Aquino e Edmundo Husserl, e ela, então, traduz também uma obra para o alemão, né, do latim para o alemão, de Tomás de Aquino. Em Ser Finito e Ser Eterno, Edith Stein afirma que a ciência natural e fé, filosofia e teologia, elas possuem um campo de trabalho em comum. Então, para nós falarmos, né, desta experiência mística, nós precisamos também do conhecimento natural e da fé. Por quê? Porque Edith está em busca
na filosofia cristã, de modo particular de Tomás de Aquino, né, os seus fundamentos para aprofundar quem é o ser, os seres, e ela faz toda uma análise, né, nas suas obras. Stein aceita o conhecimento natural em relação à fé, ao conhecimento da fé, e ela percorre, então, um caminho que vai da filosofia cristã, com Tomás de Aquino, passando por Dionísio, até chegar em São João da Cruz, e ela vai incorporando sua fenomenologia em diálogo com a filosofia tomista. E para Edith Stein, nós temos, então, a filosofia cristã, prepara o caminho para a fé, toda a filosofia cristã, segundo Edith Stein, foi um caminho de preparação para a fé. E a busca pela sabedoria tende à fonte e à razão da sabedoria divina, culminando nesta visão gloriosa que Deus concede ao unir-se ao Espírito criado. Ainda, Edith Stein fala, então, desta experiência mística, né? Ela faz, então, uma análise da experiência mística que está ligada ao conhecimento, ao pleno conhecimento da realidade, de si mesma e de Deus. E a mística de Edith Stein, ela pressupõe o desejo de conhecimento e a fé como primeiro grau para a qual a graça é necessária. Então, aqui é muito importante, né, olhar. Nós temos várias experiências místicas, nós temos vários tipos de místicas, como eu disse ontem, no início do nosso curso. Mas para Edith Stein, a mística que ela vai propor, ela pressupõe, primeiro de tudo, este desejo profundo de conhecimento. O ser humano deseja conhecer, e é o conhecimento da fé. E este conhecimento da fé não nos é dado por conta própria. É um conhecimento que passa pela própria graça de Deus, né? Pela bondade de Deus, né? E ainda, nós sabemos, né, que a mística de Edith Stein não se limita à experiência dos grandes santos, como já falamos, mas é uma realidade própria, ela é vivida, é documentada, especialmente em suas cartas. Essas cartas, elas testemunham uma vida interior rica, radicada na fé e no abandono a Deus, e a mística de Stein está ligada intimamente ao Carmelo, que influenciou seus escritos místicos, assim como os beneditinos influenciaram seu pensamento litúrgico. Então, aqui nós temos duas experiências de Edith Stein. Sabemos que quando ela não leciona mais, ela sai de Freiburgo, ela se retira, vai nas escolas dominicanas, e ali ela frequenta a Catedral de Beiron, onde havia os monges beneditinos. E, então, o pensamento litúrgico de Edith Stein é um pensamento que é influenciado pela, diríamos assim, pela abordagem teológica litúrgica dos beneditinos. Xavier Fermin identifica dois sentidos fundamentais para a mística de Edith Stein. Esses dois sentidos são, primeiro, uma experiência extraordinária do mistério, uma mística, experiência extraordinária do mistério, e como uma vida radicada em Deus. E ainda, Fermin sugere que Edith Stein teve uma experiência extraordinária antes da sua conversão. E a mística, como vida unida a Deus em Edith Stein,
pode ser produzida em 4 pontos principais, que é a dignidade da pessoa, a dignidade do ser. Deixa eu só ver que eu acho que eu apaguei aqui. Que é a dignidade do ser humano, mas também a interioridade, o desejo do infinito e a experiência própria que a alma faz de união com Deus. Nós vamos, então, agora analisar a imagem da alma na fenomenologia de Wittgenstein. Não vou parar muito neste tópico, porque ontem o professor Everaldo já falou a alma da alma, né, a partir de Teresa d'Ávila. Então, só recordando, né, Edith Stein se remete à grande mestra para poder falar da alma, se remete à grande mestra que é Teresa d'Ávila, onde Teresa d'Ávila concebe a alma como um vasto reino que deve ser conquistado. Por isso, as imagens que ela utiliza das moradas ou a imagem do castelo interior. Então, desenha o castelo da alma como a casa de Deus. E acredita que entrar em si mesmo, ou entrar nesse castelo, é apropriar-se de Deus, em consonância com a filosofia e a teologia agostiniana. Qual filosofia e teologia agostiniana? A filosofia da interioridade. A filosofia de que em cada um de nós existe um mestre interior que fala, nos educa e nos ensina. Stein vê a alma como espírito e imagem do espírito divino, conhecendo tanto o mundo externo quanto conhecendo a si mesma. Também, a alma em Wittgenstein é consciente de sua vida espiritual e é capaz de reflexão sem necessariamente recorrer à oração. A introspecção também ocorre através do contato com outras pessoas, ou seja, através da empatia, que nos oferece uma imagem de nós mesmos, que nos oferece uma ideia de quem nós somos, porque essa ideia nós vamos aprofundando na medida em que nós vamos fazer o caminho de conhecimento de nós mesmos. Portanto, Edith Stein fala de uma psicologia fala da psicologia e do conhecimento da alma. Ela se remete ao estudo da psicologia para o conhecimento da alma. Mas não é, ela diz, aquela psicologia que era apenas uma psicologia experimental, que nasceu no início do século XIX, no final do século XIX, início do século XX, que reduzia a psique a reações e a estímulos externos, sem diferenciar significativamente os humanos dos outros seres vivos. Ela considera essa abordagem uma psicologia sem alma, por negar uma realidade espiritual durável, né, intocável da alma. Ainda, ela vai criticar a psicologia naturalista. Stein critica a psicologia de sua época por desconectar-se da vida espiritual e do sentido da vida. E ela compara essa abordagem, né, a começar apenas o muro que cerca o castelo da alma, que ignora seu interior. Então, para Edith Stein, a psicologia, essa abordagem da psicologia, ela só olha o exterior, ela não olha a interioridade profunda da alma. Então, para Edith Stein, inspirando-se na ciência do espírito, ela se
se inspira a outros pensadores, como, por exemplo, Ditteli, Brentano, Husserl e Pfannfichter. Ela argumenta, né, que esta psicologia naturalista do século XIX tem uma angústia inconsciente de encontrar-se com Deus. É uma psicologia que praticamente nega Deus. Ela tem uma angústia. E para mestres como Agostinho e Teresa, o conhecimento de si mesmo é uma potência que atua diretamente na alma consciente. Então, este conhecimento que nós temos é uma força, é uma potência interior que faz desencadear em nós atos, desencadeia em nós ações. Portanto, ela fala da estrutura da alma. E ela destaca, né, Edith Stein destaca que a investigação mística em Teresa d'Ávila está ligada ao interesse pela estrutura da alma humana. Como a alma humana é formada? A alma humana é formada como um edifício. Ela fala, é um pequeno edifício. Esse edifício é psicofísico e espiritual. Um corpo não é corpo se não tem uma alma em si. Não é corpo. Ele é vivente, Leib, vivido, quando ele tem uma alma em si. Do contrário, ele é corper. Então, o objetivo original da obra Castelo Interior é um objetivo prático e religioso. O que Edith Stein quer ensinar com o comentário que ela faz do Castelo Interior de Teresa d'Ávila? Ela quer instruir e animar as carmelitas na vida de oração. Ela diz que Teresa d'Ávila tinha este objetivo. Então, Teresa vai utilizar a metáfora do castelo para descrever a alma como um castelo com vários aposentos, onde Deus habita no mais interior, onde Deus habita na sala principal deste castelo, na morada principal, onde existe neste castelo uma sala que se dá o encontro com o rei. Por isso, o reinado da alma, né? Ainda, ela fala, então, resumindo aqui, porque já foi falado ontem, das 7 moradas. As 7 moradas, elas representam para Edith Stein os graus ou níveis percorridos pelo ser humano no encontro com a verdade. Eu não sei quantos graus eu já percorri para poder, pelo menos, chegar a enxergar um milésimo de luz da verdade. Então, nós percorremos longos caminhos ou subimos muitos degraus para poder nos encontrar com a verdade. A primeira morada é o autoconhecimento. Conhecer-se a si mesmo, que é essencial para elevar os olhos a Deus. Conhecer-se a si mesmo. Sou criatura e sou sustentada por um Criador. Segunda morada, apelos de Deus percebidos por meio dos sermões, das leituras ou dos livros. E aqui Teresa d'Ávila fala para as suas monjas, tanto na sua autobiografia, né? Na sua autobiografia ou outros escritos, ela aconselha as suas monjas, né? As suas co-irmãs, a leitura da palavra de Deus. A atenção aos sermões. A leitura a livros. Por quê? Porque a história de vida de outras pessoas, a experiência, a caminhada de outras pessoas
podem nos ajudar também na nossa caminhada de fé. A terceira morada é o grande esforço que a alma deve fazer para alinhar a sua vontade à vontade divina. Quanto nós brigamos com isto, né? Interiormente. Acredito que muitos de nós temos esta briga interior. Eu quero fazer isto. Deus me pede isso. Não, eu vou fazer isto porque é mais fácil. E o mundo de hoje é assim. No mundo de hoje temos essa briga. Eu sou o criador de mim mesmo. Eu dou a minha existência. Olha o relativismo que nós temos. E aqui, então, Teresa d'Ávila nos ensina. Edith Stein faz esta leitura. O esforço para alinhar a vontade humana à vontade divina. Quando um carro não tem um bom alinhamento, ele caminha fora da estrada e nós temos perigos de acidentes. É fundamental o alinhamento de um carro. É fundamental o alinhamento da nossa vontade com a vontade divina, se queremos percorrer um caminho de perfeição, um caminho de união. Sede perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. Quarta morada. A oração de quietude, a oração silenciosa. É na oração, é no silêncio que Deus proporciona deleites à alma. É no silêncio. Às vezes, é olhando para uma flor, você se torna consciente de que Deus, de fato, é o teu Pai. E a partir dessa experiência, tua vida muda totalmente. Mas isto nós podemos fazer somente quando nós estamos atentos. Somente quando nós conseguimos calar interiormente, dar espaço para a voz interior, e esta voz interior, ela se chama consciência. A morada, a oração de união. Precisamos ficar parados, estáticos, mas podemos estar constantemente unidos ao Senhor, onde a alma sente a presença de Deus, onde a alma, no encontro com o outro, ela se percebe imagem e semelhança de Deus. Ela se apreende como imagem e semelhança de Deus. Então, esta presença de Deus na nossa vida e na vida do outro. A sexta morada é um momento da união com Deus. Momento que é marcado por uma vida laboriosa ou atração divina. É Deus que nos atrai. É Deus que me faz fazer aquela experiência, olhando para aquela flor, e diante daquela flor, eu quase entro em êxtase. É Deus que me atrai. É Deus que me chama a esta experiência.
Esse é um probleminha aqui. Só um momento que eu acho que eu acabei de tanto olhar para os slides, acabei perdendo um ali. Então, nós temos a sétima morada. A sétima morada é a morada do encontro. É o casamento místico da alma com Deus. Uma união duradoura com a Santíssima Trindade. Nesta experiência, os desejos e sofrimentos cessam e a alma é tão marcada por Deus que nada a abala. Lembram a oração de ontem? Nada me perturbe. Vocês podem achar essa oração na internet e escutá-la várias vezes. Deixar que esta oração penetre a alma de vocês. Sua vida torna-se, então, um testemunho e seu trabalho incansável pelo reino de Deus. Manfred, um grande amigo, psicólogo, estudioso de Wittgenstein, diz que o cerne da questão é como a pessoa pode acessar sua própria interioridade, seu centro mais profundo. No processo de aprofundamento da própria experiência, se dá uma intimidade cada vez maior com o divino presente na própria pessoa. E uma correspondente menor vulnerabilidade a tudo que seria alheio à experiência mesma, num suceder-se progressivo de posicionamentos sempre mais puros e realistas em relação com o mundo. Quanto mais eu vou aprofundando, quanto mais eu vou escalando as moradas, mais eu vou tomando posicionamentos e mais eu vou conseguindo me aproximar ao rei. E Manganaro afirma que a interioridade buscada na obra Castelo Interior está ligada à alteridade, tanto verticalmente quanto horizontalmente, unindo o divino e o humano. E o castelo interior serve como metáfora para uma viagem interior em busca da verdade pessoal. Não somente em busca da verdade divina, mas também da nossa verdade. Eu dizia num retiro que eu preguei para os diáconos que a gente mente muitas vezes para nós mesmos. Nós somos os grandes mentirosos para nós mesmos. A gente mente que está bem, muitas vezes, mas não está bem. Por quê? Porque não quer sair do comodismo. Então, a busca pessoal da verdade. E segundo Garcia Rojo, há 3 habitantes no castelo que merecem destaque. Quais são? O primeiro, o eu pessoal. Capaz de transitar por todas as moradas. Eu posso subir, descer, visitar todas as moradas. Eu posso ter mais facilidade, menos facilidade, ser como uma lagartixa que continua permanecendo fora do castelo, nunca consegue entrar. Então, o eu pessoal. Segundo, Deus que ocupa o centro e cuja morada central é o lugar mais sublime de amor entre Deus e a pessoa. E o terceiro, a liberdade, essencial para uma experiência mística. A liberdade é essencial. Outra descoberta importante na obra é que, segundo Wittgenstein, a experiência mística de Teresa d'Ávila é descentrada em relação ao eu. A experiência mística é, então, uma experiência descentrada em relação ao eu. Trata-se de uma manifestação, mas também de uma apresentação que preenche com uma presença. Por isso, o ser humano é envolvido na totalidade de sua pessoa,
ou ainda mais privilegiada nesta direção. É o mesmo a esfera da sensibilidade. Trata-se de uma presença sensível ou de uma privação sensível, enquanto a fé é algo que se refere ao intelecto, à contemplação, ao invés é algo do coração, ou seja, do íntimo da alma. Implica, então, todas as faculdades, o conhecer, o querer, o desejar. Neste ponto, o intelecto e a vontade ficam olhando. Não são ativos, são exatamente tomados. A presença arrebatada e ascendente de amor penetrado. Segundo a descrição de Santa Teresa d'Ávila, no centro do castelo, que é o coração da palmeira Andaluzia, o íntimo centro onde a alma está verdadeiramente em casa. Para Edith Stein, quando há uma experiência mística, quando a alma, de fato, se sente realmente em casa, se sente confortada, se sente em paz, se sente bem, não tem mais medo de nada. É como o coração da palmeira. É a coisa mais gostosa, né? Manfred aprofunda a reflexão sobre a experiência descentrada no castelo interior ao afirmar que o descentramento de si leva ao despojamento do amor próprio, permitindo realizações e satisfações superiores e mais livres. Quanto mais eu me liberto do meu orgulho, da minha inveja, dos meus vícios capitais, mais eu me sinto livre para amar, para estar com os outros, para querer bem aos outros, para fazer o bem com os outros, para fazer o bem aos outros. Quando eu sou uma pessoa invejosa, eu quero quebrar as pernas do outro. E aí eu sou uma pessoa infeliz, rabugenta e assim por diante. Isso é verdade no dia a dia. Mas quanto mais eu me liberto desses vícios capitais, vamos chamar assim, né? Porque nos vícios capitais está tudo, né? Nós esquecemos de falar disso hoje. Quanto mais eu me liberto, quanto mais eu vou me despojando do meu amor próprio, mais eu vou dando espaço para Deus. Em resumo, o estudo da mística na obra revela que o centro da alma é onde se ouve a voz da consciência e se tomam decisões. O Concílio Vaticano II, no documento Gaudium et Spes, ele reforça a sacralidade da consciência, destacando que é o núcleo onde o homem está sozinho e ouve a sua voz. Está sozinho com Deus e ouve a sua voz. Este reconhecimento do primado da consciência é fundamental para o encontro com o verdadeiro Deus, permitindo decisões pessoais e livres. Então, e vamos fechando, o estudo da mística em Edith Stein não se limita ao estudo do castelo interior. Ela avança e ela vai explorar o teólogo Dionísio Areopagita, e ela vai fazer isto numa revista que era o Jornal de Filosofia e Fenomenologia, pesquisa sobre filosofia e fenomenologia. Ali ela vai, então, falar da mística como conhecimento de Deus. Nós paramos aqui. Alguns têm que sair, eu também tenho uma reunião, tenho que me deslocar para um outro setor. E deixando